Olá, está no ar Sala de Visitas. Sempre aqui um convidado especial nos estúdios do Núcleo de Produção Audiovisual da TV Uninter, aqui do Grupo Educacional Uninter. E é sempre um momento importante para a gente falar sobre temas, pautas que a gente tem aqui no Grupo Uninter e nós sempre recebendo um convidado muito especial. Hoje eu tenho aqui ao meu lado Antônio Corrêa de Jesus. O Antônio Corrêa de Jesus é secretário executivo, jornalista, palestrante e escritor. Aliás, como escritor, ele tem trabalhos e livros publicados como Cerimonial e Protocolo, uma maneira clara e objetiva de abordar as suas rotinas de sucesso, uma obra com as principais ferramentas para alcançar o sucesso. E dentro dos seus prêmios e reconhecimentos, honra ao mérito da Unix, pela primeira colocação do curso de graduação, menção honrosa da Uninter, pela exposição na dissertação de mestrado. Veja que nós temos aqui um momento importante para falarmos sobre esse mercado de secretariado, dentro do seu expertise, dentro da sua experiência. Ele também tem uma longa experiência em correspondência, oficial, cerimonial, protocolo, expressão verbal e corporal. Ministra diversas palestras e treinamentos de comunicação há cerca de 15 anos. Olha, temos um bom tema para falar, né? Prazer novamente em te rever e recebê-lo aqui em nossos estúdios, Antônio Corrêa. Prazer. Tony, né? Tony, Isto. como conhecemos. Prazer, Peter, estar aqui com você, com o pessoal do Grupo Uninter, com os nossos telespectadores, para falar um pouco sobre essa profissão da qual me orgulho muito, que é ser secretário executivo. E também poder falar um pouco sobre o nosso trabalho e sobre essa profissão apaixonante. Muito bem. Estamos aqui no estúdio também nossas convidadas, a Neura, presidente do sindicato, a Nardi, que a acompanha. Então, prazer aí vocês estarem aqui com a gente também. Tony, você é um bacharel em secretariado, é uma profissão que pode ser recomendada no mercado. Tem alguns estigmas, ainda tem que se quebrar alguns paradigmas, ou já é consolidada essa profissão? Como é que está esse mercado? Olha, é uma profissão, Peters, que pode e deve ser recomendada sim. É claro que ainda existem algumas questõezinhas a serem resolvidas, mas é muito importante ressaltar aqui o trabalho dos nossos colegas, das nossas colegas, que há cerca de 40 anos lutam para termos essa profissão reconhecida, não só legalmente, mas também pela sociedade. E graças a Deus e ao trabalho dessas pessoas, inclusive do Sinsepar aqui no Paraná e de outros sindicatos, associações lá no princípio, é que essa profissão pode e deve ser recomendada. Hoje, nós não somos mais aquelas pessoas que atendiam ao telefonema, serviam um cafezinho. Hoje, profissional de secretariado é alguém com formação superior, é alguém com aperfeiçoamento, alguém preparado para auxiliar o diretor a tomar decisões e também para tomar decisões. Nós temos hoje essa capacidade. E quando eu falo dessa capacidade, essa formação de tomar decisões, eu não posso deixar de refutar aqui o trabalho do Grupo Uninter, que na parte de tecnologia, à distância oferece o curso de tecnólogo, presencial oferece um bacharelado trilingüe, oferece também MBA. Então, quero crer que no Paraná e em vários outros estados no Brasil, porque o Uninter hoje abrange o Brasil inteiro, isto é fruto, em grande parte, do trabalho que o Grupo Uninter vem fazendo. Quero repetir. Deixamos de ser meros atendentes de telefone ou de anotar recados para o patrão. Somos pessoas que têm capacidade de decidir e de auxiliar o nosso chefe, o diretor, a tomar decisões. Então, é uma profissão que eu realmente recomendo e muito. Nós estamos falando aqui do nosso lado, como acadêmico, você como formado, um profissional já. E o mercado? O mercado está se adaptando bem a essa realidade de que o secretariado executivo é um profissional que vem para atender
um outro perfil, um verdadeiro assessor de presidência, de diretorias, enfim, para tomar, como vocês, decisões. Será que o mercado está reconhecendo? Nós temos esse reconhecimento? Eu sei que evoluiu muito, né? Essa pergunta é só para você reforçar o que eu tenho visto, né? Que o mercado realmente já está considerando que o profissional é importante pela sua formação, pela sua característica, pelo seu perfil, não é isso? É isso mesmo. Nas grandes cidades, nas capitais, isso já fica mais claro, fica mais evidente. Nós temos ainda um pouquinho de dificuldade nas cidades do interior. Lá no interior, ainda precisa de bastante trabalho nosso, dos profissionais de secretariado, para corrigir algumas falhas. Por exemplo, é comum lermos em jornais do interior, precisa de secretária, boa aparência, que saiba redigir documentos. Ora, isso é básico na nossa profissão. Isso é básico na nossa profissão. Então, o que nós fazemos no interior, eu particularmente tenho feito, é tentar distinguir o que é uma recepcionista, um atendente de telefone e o que é um profissional de secretariado. Corrigindo isso, eu acho que é um longo passo. O trabalho nas grandes cidades já vai bem além. Nós já vemos aí anúncios em jornais de grande porte já pedindo secretariado ou secretária com curso superior, com domínio de pelo menos mais 1 ou 2 idiomas, além da língua portuguesa. Isso já qualifica o profissional. Qualifica o profissional. No interior ainda não é bem assim, mas cabe a nós, profissionais de secretariado, trilharmos o caminho iniciado há mais de 40 anos pelos nossos colegas e fazer com que a profissão de secretariado seja cada dia mais reconhecida no mercado e que os profissionais também consigam galgar postos sendo reconhecidos pelo trabalho e também, evidentemente, financeiramente. Então, há também uma política quanto à questão da contratação em órgãos públicos, né? Essa questão está bem equacionada, parece que havia algumas questões ainda a serem resolvidas, como é que está? O que acontece? Alguns concursos públicos estavam apenas colocando assim, secretário executivo, o grau, a instrução, estava pedindo apenas um 2º grau. Então, na verdade, algumas entidades estão brigando, lutando para que quando se coloca secretário executivo, se exija uma formação superior. Isso vem sendo corrigido. Alguns concursos públicos já mudaram essa maneira e já estão colocando realmente os pré-requisitos para secretário executivo. Porque os concursos públicos, até porque no interior os cursos de secretariado não eram muito difundidos, então o que estava acontecendo? Colocavam lá requisitos de escolaridade 2º grau completo, até porque não existia gente com formação naquele município, naquela região. Por exemplo, na minha região, no meio oeste, em Santa Catarina, o Uninter está formando gente através dos polos, né? E existem poucos cursos de secretariado. Então, era uma dificuldade que tinha. Mas eu entendo que com o IAD, com o Grupo Uninter e com outras entidades entrando, vai capacitar mais e a tendência é que gradativamente passe-se nos concursos públicos a exigir a escolaridade mínima, que eu diria que seria o técnico em secretariado ou então o bacharelado em secretariado executivo. Ainda existe um estigma, essa é uma pergunta muito pessoal minha, de que secretária executiva é sexo feminino, né? Mas está mudando um pouco isso aí, né? O secretário executivo também, né? Você como exemplo, um exemplo bem claro de um profissional renomado que seguiu essa profissão. Está aumentando o número de participantes do sexo masculino para essa profissão? Ainda não da maneira que a gente gostaria, eu particularmente gostaria. Aliás, somos poucos, os homens no secretariado executivo somos poucos ainda. Eu sei. Mas por causa de pessoas como eu e alguns outros, os sindicatos tiveram até que mudar o nome, porque antigamente era Sindicato das Secretárias. Pois é. Aí passou Sindicato dos Secretários e Secretárias. Certo. E aí veio também, em alguns lugares, já chamam de Sindicato dos Profissionais de Secretariado, por causa dos homens que se intrometeram na profissão. Né? Se intrometeram na profissão. Somos poucos, mas para os homens que nos assistem neste momento... eu queria que você falasse para eles, exatamente. Vale a pena a profissão
não é de mérito algum participar e ser profissional do secretariado, e algumas pessoas dizerem assim, um curso para mulheres. Para mulheres, não. Um curso para quem quer progredir, para quem quer ter uma noção geral do que acontece hoje no mundo moderno nas organizações. Um curso para quem quer ajudar a tomar decisões ou tomar as decisões dentro da sua organização empresarial. Muito bom. Eu acho que foi boa o teu recado aí. Realmente é preciso que a gente quebre esses paradigmas, esse estigma de que profissionais de secretariado. Eu acho que é por aí mesmo. Para você, voltando ao assunto das questões das competências, para você, quais são as competências que você julga mais importante na profissão tua de secretariado? Que competências? Bom, existe uma coisa ou algumas coisas que para mim são fundamentais. A primeira delas, a organização. O profissional de secretariado executivo é organizado. Mesa de secretário executivo é mesa organizada. A segunda questão, você vai encontrar sempre uma secretária, um secretário com um sorriso no rosto. Muitas vezes somos nós, os profissionais de secretariado, o para-choque, o cartão de visita da organização de uma empresa. E tem uma coisa que a secretária, que o secretário executivo consegue fazer muito bem, que é trabalhar com o público interno dentro da empresa e com o público externo muito bem. Ou relações públicas. Esse relacionamento é fundamental na nossa profissão e as secretárias, os secretários conseguem fazer isso realmente muito bem. E eu, particularmente, ainda procurei entrar numa questão que eu considero fundamental na vida do profissional moderno, que é a questão de melhorar a comunicação, de saber falar bem, saber se comunicar. Houve um tempo, Peters, em que falar bem era para advogado, jornalista ou outras profissões. Hoje não. Hoje falar bem é necessidade de todo profissional. Eu estou convidando você, secretária, você, secretário, a ingressar nesse mundo da comunicação, melhorar a sua comunicação, falar bem. Porque quem fala bem tem algumas vantagens. Consegue expor bem suas ideias, porque existem centenas de ideias boas na lata do lixo, porque não foi bem apresentada. Faz seu marketing pessoal. O marketing pessoal. Então, consegue vender suas ideias, seus projetos. Tem um círculo em torno de si, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, importante, porque se expressa bem, se mostra, cativa e traz. Então, falar bem, eu busquei estudar isso, estudo isso, a oratória, no dia a dia, trabalho com isso há muito tempo. E isso começou quando eu nem imaginava que um dia seria secretário executivo. Isso começou em Cascavel, eu sou paranaense, de Laranjeiras do Sul. Legal. Começou em Cascavel, quando eu era militar. Lá eu comecei a me interessar por cerimonial, protocolo e por oratória. E vejam bem, aqueles que têm dificuldade com oratória, que ficam vermelhos ao apresentar um trabalho em sala de aula, desculpe a modéstia, mas aqui tem uma pessoa que tinha todos esses problemas que vocês têm e mais uns que dificilmente as pessoas têm. Eu era, por cima, ainda gago. Então, você imagine, um menino do interior, gago, tímido, e hoje... Ultrapassa as barreiras. Hoje, né? A gente vem aqui dizer para você que é importante transpor esses obstáculos, porque isso é o sucesso da profissão. Então, se eu tivesse que falar para você em 30 segundos o que eu julgo mais importante na minha vida, foi que eu estudei oratória e trabalho com oratória e me sinto muito grato de ajudar as pessoas a melhorar a comunicação. Muito bem. Você tem uma experiência bem eclética, né? Na verdade, você se formou, tem uma formação, depois se pós-graduou, tem MBA, mas você trabalhou muito essa questão de outros expertises, né? Uma expertise cerimonial, por exemplo, né? Cerimonial, protocolo. Hoje já está se percebendo essa profissão do cerimonialista, também há um trabalho muito intenso. Eu recebi na última sala de visitas aqui o pessoal do cerimonial. Foi uma conversa muito interessante e me deixou uma memória para discutirmos aqui sobre essa questão. O cerimonial
também deve ser e pode ser um avanço para quem se forma em secretariado? Ou existe um complemento ou faz parte do processo? Com toda certeza. Eu aprendi um pouco de cerimonial na minha faculdade. Mas antes de eu fazer a faculdade, eu já era um estudioso cerimonial, como eu expliquei antes, por causa das questões militares. Porque no Exército, o Exército só dá certo porque tem hierarquia, disciplina e o cerimonial faz parte do dia a dia. Então eu vejo muita gente hoje falando sobre cerimonial, trabalhando, atuando, e acha que é muito simples, e é. Só que o cerimonial no Brasil tem que evoluir muito ainda. Nós ainda temos a coisa mais básica do cerimonial sendo feita de forma errada, que é a colocação das bandeiras. Que é uma coisa muito simples, e nós temos ainda essa dificuldade. Mas lá no Exército, quando a gente começa com o cerimonial, você vai aprendendo as coisas básicas. Depois fui ser locutor de rádio. E em cidade pequena, locutor de rádio é cerimonialista. Mas eu não me contentei em ser locutor e cerimonialista, eu fui estudar. Eu fiz N cursos, lutei, escrevi um livro em que relato as minhas experiências, aquilo que eu julgo importante no dia a dia, dei cursos, e vez ou outra sou chamado a opinar, melhorar uma coisa ou outra no cerimonial. Agora, secretário e secretária, eu acho fundamental, importantíssimo que você também conheça cerimonial e protocolo. Porque lá na empresa, normalmente o diretor, o superintendente, olha para o secretário e fala assim, olha, tem que fazer uma cerimônia da inauguração da nossa nova unidade de negócio em tal lugar. Se encarrega disso, por favor. Está lá a secretária, muitas vezes, com um problema, que não é um problema, mas passa a ser porque, às vezes, falta conhecimento. Então, é mais uma coisa importante que a secretária, que o secretário deve se ater, que é a questão do cerimonial. Começou, isso parece que estava assim na veia. Eu não lembrava mais, meu irmão, esses dias, visitando a nossa cidade, Laranjeiras do Sul, falou assim, eu me lembro do primeiro dia em que você pegou o microfone, numa solenidade, não lembro se era 7 de setembro, aniversário do município, para declamar uma poesia. Eu não lembrava mais, meu irmão mais velho lembrava. Foi ali que começou. Eu gostava daquelas festividades, eu gostava de ficar vendo o técnico som regular, o som, né? Isso eu tinha 8, 9 anos. E parece que alguma coisa tinha lá nas veias, que eu fui me apegando a isso e acabei me sendo um profissional razoavelmente conhecedor desse tema. Além do sangue nas veias, como você diz, algo que você do seu DNA, provavelmente, além disso, eu presumo que os profissionais que estão se formando, que vão para o mercado de trabalho, precisam efetivamente, para transpor essas barreiras de ser inibido, de falta de ser uma eloquente pessoa, parece que isso aí tudo é um treinamento mesmo, né? É preciso que se dedique muito a isso, né? Você mesmo falou, que era gago, voltou a ser um eloquente, um palestrante. Como é que é isso? Que recomendação você pode dar para os nossos profissionais que vão precisar dessa característica na sua profissão, né? Veja bem, eu já ouvi gente chegar e me dizer assim, Antônio, você nasceu para falar. Digo, gente, vocês não sabem o que eu estudei para chegar onde eu estou. Então, falar bem é dom? Nasce com você? Eu diria que não. Também acho. Tem que estudar. É estudo, é treinamento. Eu já tive alunos completamente gagos que conseguiram resolver. Recentemente tive uma aluna de oratória que não conseguia falar, falava 3, 4 palavras e a voz sumia. Graças a Deus, com muita perseverança minha e dela, conseguimos resolver. Então, eu diria assim para as pessoas que têm dificuldade, não só os secretários, a todos que me ouvem e me assistem nesse momento, é preciso que você treine muito o assunto, que você conheça algumas técnicas de comunicação e que você, como em tudo na vida, não desista nunca, que você sempre estude, que você tenha muito claro dentro da sua mente que nós somos eternos aprendizes. Não dá para terminar a faculdade e dizer assim, me formei, agora eu sei. A formação num curso superior é um degrauzinho na escada. E olha que a escada é longa, hein? E a gente tem que subir os degrauzinhos na vida inteira.
E não é fácil, né? Não é fácil, mas a gente consegue. Consegue. A gente consegue. Perseverança. Com perseverança, né? com determinação, a gente consegue. Com certeza. Olha, Tony, eu queria que você falasse um pouquinho. Eu sou palestrante, assim como você. A gente acaba virando palestrante porque reúne depois todo o nosso conhecimento, nosso know-how, né? Todo ao longo da nossa vida e acaba tentando, de certa forma, socializar um pouco mais toda essa experiência. Então, eu queria que você, depois do intervalo, falasse um pouquinho como é que começou essa questão, e é isso mesmo, depois de você adquirir toda essa bagagem, você teve essa certeza que você precisaria, no mínimo, socializar um pouco todo esse seu conhecimento para que as pessoas pudessem aproveitar desse seu conhecimento e usar na sua prática do dia a dia. Mas depois do intervalo comercial. Sala de Visitas volta em instantes. Até já. Olá, Sala de Visita está de volta. Você está aqui acompanhando um tema muito importante com um convidado também muito especial, Antônio Corrêa de Jesus. Ele que é secretário executivo, jornalista, palestrante e escritor. Mas é sobre essa especialidade dele de dar palestras, de ser um palestrante, que nós estamos conversando na primeira parte. E agora, eu queria que você nos falasse como é que começou essa história. Realmente é importante você ter primeiro toda uma bagagem para depois criar todo esse processo e aí passar a fazer palestras. Como é que começou tudo isso, Tony? Bem, eu sou partícipe da ideia de que você ter conhecimento e não socializar esse conhecimento, de que serve? O conhecimento tem que ser socializado, você tem que repartir esse conhecimento. O homem não é uma ilha. Então, eu comecei a perceber que muitas pessoas tinham a mesma dificuldade que eu tive na minha adolescência, início da juventude, que era falar em público. Eu tinha essa dificuldade, isso me travava, eu não conseguia desenvolver a ideia. Eu iniciava falando do tema e daqui a pouco pulava, ia lá para o final, não conseguia ter um desenvolvimento de ideia de forma clara que as pessoas compreendessem. E aí eu comecei a perceber que muita gente tinha o mesmo problema que eu. Então vamos lá, comecei a ajudar algumas pessoas. Dentro do rádio, como radialista, ajudei um ou outro. Depois na área de cerimonial e protocolo, fui ajudando algumas pessoas que me pediam, Tony, Antônio, olha, eu estou com essa dificuldade, dá para você me ajudar a fazer um cerimonial aqui, a fazer um roteiro, eu fui ajudando. E aí começou que as pessoas me procuravam e diziam, olha, eu tenho um trabalho para apresentar na escola, na faculdade e sinceramente não sei o que eu vou falar. Eu tenho medo de dizer bom dia, boa tarde, boa noite e dar aquele branco e não conseguir falar mais nada. Aí eu comecei a ajudar as pessoas, até que um dia um velho amigo me sugeriu, olha, acho que está na hora de você dar uns cursos para o pessoal. E eu comecei com um cursinho aqui, um cursinho ali, uma palestra aqui, uma palestra ali, e isso se tornou quase que uma rotina na minha vida. Aliás, será a atividade principal, esse trabalho de ajudar as pessoas a melhorar a comunicação. Ajudar as pessoas a curar essa gagueira, ajudar essas pessoas a serem melhores profissionais, ajudar as pessoas a ter mais sucesso pessoal, sucesso profissional e ajudar as pessoas a serem mais felizes. Porque eu estou convicto, estou certo de que as pessoas que não conseguem se comunicar bem não têm assim muitos momentos felizes quando precisa fazer apresentações. Pessoas perdem o sono, perdem noite e eu quero ajudar as pessoas a terem sucesso, terem felicidade e não perderem o sono com uma coisa relativamente simples, que é falar, que é apresentar, que é expressar uma ideia. Eu quero as pessoas felizes, falando bem, se comunicando e tendo muito sucesso. A comunicação é importante, né? Outro dia eu tive uma entrevista aqui
falando sobre essa questão da comunicação. Como é importante, como impacta na vida não só profissional das pessoas. Profissional nem se fala, né? Porque a gente tem que ter uma eficiência na comunicação, mas até na vida pessoal também, né? A comunicação na relação mais familiar, a relação com amigos, a relação pessoal, isso também acaba impactando na tua vida como um todo, né? Eu quero citar um caso de uma pessoa famosa hoje, bem famosa, que procurou talvez o melhor profissional de comunicação nessa área de oratória no Brasil e fez uma pergunta. Olha, você me ouve de vez em quando, eu preciso melhorar a minha comunicação, o que eu faço? Recomendação número 1. Seja você mesmo, não altere suas características, melhore a sua comunicação. Posso dar o nome aqui dessa pessoa, se me permite. Claro, fica à Sabrina Sato. Procurou o professor Reinaldo Polito para saber o que ia fazer. Polito a orientou. Onde está a Sabrina Sato hoje? Um programa de televisão bem posicionado, né? Então é isso que a gente precisa. Melhorar a comunicação sem perder as características. Tem gente que quer fazer impostação de voz. Tive colega no rádio que saía do estúdio do rádio, chegava na rua, as pessoas não reconheciam a voz, fazia impostação de voz. Então se recomenda hoje que tenha esse cuidado de não perder as suas características pessoais, a sua identidade pessoal, inclusive com a voz. Melhorar postura, melhorar dicção, falar palavras inteiras, treinar, porém sem perder suas características principais. E ler, né? A leitura é importante para você também poder se expressar melhor, né? Se me permite... Sócrates dizia assim, alguém é tão eloquente naquilo que realmente conhece. Era Sócrates, né? Então você precisa ter um nível de conhecimento para você ter um bom nível de comunicação. Aliás, a leitura deve ser uma questão de você aprender a ler para os outros. Não ler para você. Ler para os outros, ler em voz alta. Esse é o primeiro treinamento da oratória. Ler em voz alta para que as pessoas compreendam bem. Perfeito. Tony, você, além da palestra e toda a tua... Você resolveu, então, né, fazer um outro desafio, criar outro desafio. Escrever livros. Eu estou vendo que você trouxe aqui alguns exemplares, 2 livros que você trouxe aqui, né? Deixa eu mostrar aqui para a nossa câmera, depois a gente vai fazer a edição aqui. Não precisa nem aproximar, depois a edição me edita ali o material, eu tiro você manda as fotos para mim, o material. Então esse livro aqui chama-se Ferramentas para o Sucesso. Ferramentas para o Sucesso. E aqui eu tenho um outro livro que é Cerimonial, Protocolo e Organização de Eventos. Cerimonial, Protocolo e Organização de Eventos. São 2 livros. Eu queria que você nos falasse sobre o desafio de escrever, né? Outra coisa muito interessante, muito importante, né? Como é que foi essa ideia de lançar esses 2 livros? O que eles focam, basicamente? Pelo título a gente já sabe, né? Mas qual que é a ideia? Bem, primeiro é preciso dizer que eu não sabia que eu sabia escrever. É normal. Isso eu descobri no jornalismo. Eu comecei a fazer uns textos e aí a coisa andou. Então, esse livro que foi o primeiro. O livro do Cerimonial, Protocolo e Organização de Eventos, eu procurei estabelecer alguns conceitos baseado no decreto presidencial do cerimonial, que existe uma lei. Baseado nesse decreto, eu procurei particularizar as questões de uma forma didática e simples. Por exemplo, no decreto diz que a bandeira do Brasil em toda e qualquer cerimônia dentro do país ou nas embaixadas no exterior deve estar no mais alto posto. O mais alto posto fica meio difícil você saber o que é. Eu particularizei o que é o mais alto posto. Que a bandeira do Estado deve ficar sempre à direita, mas à direita de quem? Das autoridades para o público, à direita do público para as autoridades. Isso também foi particularizado. Então, eu fui procurando simplificar a questão do cerimonial e protocolo baseado em minhas experiências. Olha, gente, não se assustem com o cerimonial e protocolo. Eu cometi todos os erros possíveis com o cerimonial e protocolo, todas as gafes possíveis eu já cometi. E consegui, graças a Deus,
escrever um livro para ajudar as pessoas a não cometer os mesmos erros que cometi. Porque quando eu comecei a trabalhar com cerimonial e protocolo, existia muito pouco literatura sobre o assunto. Hoje já existe bem mais literatura, já existem muitos profissionais, cursos de cerimonial e a coisa já anda bem diferente. Já este livro, Ferramentas para o Sucesso, eu comecei esse livro, eu decidi escrever esse livro um dia numa pizzaria. Eu vi um casal que aparentava, assim, poder econômico, entrar numa pizzaria, o marido e a esposa, que pareciam dois inimigos, bufando. Sentaram à mesa, pediram uma pizza, pareciam dois estranhos. E eu olhei pela janela e vi do outro lado da rua um casalzinho de chinelo de dedo, bem humilde, no maior love, como se diz hoje popularmente. Digo, meu Deus do céu, por que tem tanta diferença? Deveria ser o contrário, deveria ser esse casal com poderio econômico aqui, feliz da vida, e aquele casal que é mais humilde, com certeza com muitas dificuldades, inclusive financeira, triste. Por que acontece o contrário? O que tem por trás disso? O que faz as pessoas felizes? Por que muda? E aí eu escrevi esse livro aqui dentro da minha visão, o que é preciso? O que é preciso para a gente ter momentos de felicidade? Já que eu entendo que a felicidade não é uma coisa eterna, e nós temos momentos de felicidade, que a gente tenha quanto mais momentos seja possível. Que tenhamos momentos o dia inteiro de felicidade. Então foi isso que eu busquei abordar. E tem um terceiro livro que está no forno, sendo nos últimos detalhes para a publicação, que esse é sobre oratória. O título dele será Fale Bem, Você Também. E nesse livro eu vou trabalhar sobre um método criado por mim, que é o chamado método DOTUF. Como é que chama? DOTUF. D-O-T-U-F. Começa com a decisão de fazer, passa pela preparação e finalmente o fazer. A questão da atitude, né? A questão da atitude, que é importante abordar, e eu abordo nesse livro, todo ele baseado nas lições que eu trago da vida na oratória. Você não vai achar o texto na internet, você não vai achar o texto nos livros dos autores de oratória mais famosos, Dale Carnegie, não vai achar. É texto próprio, é texto meu, né? Com exceção de uma ou outra frase que, evidentemente, que a gente pode utilizar para balizar o trabalho, mas é baseado na minha experiência. Porque no mestrado, eu fiz uma pesquisa numa escola lá na minha cidade sobre oratória. Fui no curso de magistério para estudar oratória. Numa profissão que eu entendo que os professores deveriam ter essa disciplina de oratória na grade, e não tem. Aliás, pouquíssimos cursos têm a disciplina de oratória na grade. Mesmo jornalismo, não tenho conhecimento que tenha. Direito, não tenho conhecimento que tenha. Vi oratória em um ou outro curso de especialização, de pós-graduação. E eu entendo, estou certo que deveria ter na grade essa disciplina de oratória, porque é fundamental. O James Hunter, do Monge Executivo, diz que a gente passou a vida inteira se preparando para escrever e não para falar. E é verdade. Lá na escola, me perdoem os professores que estão nos assistindo, copia, escreva, dificilmente levante e fale. E aí nós levamos esse trauma para o resto da vida, né? Menos mal que aí tem a gente aqui para trabalhar sobre esse trauma das pessoas. Mas eu acho que a oratória deveria ser uma disciplina lá de 8ª série para cá. Com certeza nós teríamos um país bem mais desenvolvido nessa questão da fala. Então esse meu livro, Fale Bem Você Também, que vou trazer para vocês aqui, para vocês conhecerem o meu livro, assim que sair vou trazer. É um livro assim que eu gastei muito tempo com ele. Escrevi, reescrevi, li, esqueci ele por um mês. É assim mesmo, né? Para depois pegar, se inspira de traçar novo, de novo e poder trabalhar para fazer uma coisa bem feita. Porque esse livro eu estou dedicando a minha alma nele. Porque é aquilo que eu escolhi para o resto da minha vida, que é trabalhar com oratória, ajudando as pessoas a falar melhor e serem mais felizes. Que bom. Eu quero conhecer esse seu livro. Já tem a capa? Já tem. Manda por digital essas capas aqui, que depois eu coloco aqui no vídeo para o pessoal. Vai dar certo para a edição colocar aí a capa, o pessoal vai conhecer a capa. Tranquilo, você manda por
digital, e a gente já, na edição aqui no programa, a gente já coloca. Bom, Tony Correia, é muito bom falar com você. Você tem, assim, um domínio absoluto nesse teu segmento, é um segmento muito importante, atual, né? E tenho certeza que as pessoas que estão nos vendo, nos assistindo agora, vão estar bem atualizados sobre esse tema que nós estamos conversando. Falando em profissão do secretariado, eu sei que nós estamos aí numa briga já há mais de 7 anos, que eu venho acompanhando, para que essa profissão tenha um conselho federal, né? Assim como todas as outras, que tem o seu conselho, CRM, CRC, etc., a profissão também tem o seu conselho. Pelo que eu soube, já passou pelo Ministério do Trabalho e isso está em discussão já a nível de Câmara Federal. Como é que está essa questão aí? Que notícias boas você pode dar para os nossos profissionais de secretariado? Peters, eu inicio dizendo que é uma luta muito grande. Assim como foi uma luta lá nos anos 70, 60, 70, para tornar a profissão regulamentada, porque hoje a fiscalização da nossa profissão é feita pela Secretaria Regional de Trabalho e Emprego, pela SRTE, ao contrário de muitas outras profissões, por exemplo, os médicos com o CRM, os dentistas com o CRO, os administradores com o CRA, os advogados com a OAB. Nós também, a categoria no Brasil inteiro, está na luta para fazer com que a nossa profissão tenha o seu Conselho Federal. E esse trabalho das lideranças, inclusive aqui no Sincepar, da Neuralice, aqui no Paraná e outros profissionais no Brasil inteiro, que estiverem em audiências públicas no Ministério do Trabalho, isso faz 7 anos que parou lá em alguma gaveta. Porque lá em Brasília tem bastante gaveta, né? E de vez em quando para e não se encontra. Até que, enfim, alguém, eu diria assim no meu linguajar de interior paranaense, um abençoado velho de Deus achou isso lá e mexeu de novo e agora a informação que nós temos que está na Câmara Federal. Agora é outra luta. Por que é outra luta? Porque na Câmara também precisa de apoio, precisa de um pouquinho de articulação, porque... Pega um padrinho aí, né? Os deputados têm que mexer, têm que ir para as comissões, tem umas 3 ou 4 comissões que esse projeto tem que passar, tem a CCJ, vai ter a Comissão de Trabalho e Emprego, tem uma série de comissões, isso tem que ser votado nas comissões para depois ir para o plenário e depois ser sancionado, etc. É luta, é trabalho, as lideranças estão trabalhando e a gente tem procurado pelo menos se inteirar do que está acontecendo. Agora, eu sou a favor do Conselho Federal, existem algumas lideranças que não são tão a favor, eu sou a favor, o Sincepar é a favor do Conselho Federal, porque é a valorização da nossa profissão. Tem gente que está olhando só um lado da questão, nós estamos olhando como um todo. O Conselho Federal valoriza a nossa profissão, vai resolver uma série de questões, por exemplo, dos concursos, vai parar essa história de pedir secretário executivo com 2º grau feito com habilitação em coisa alguma, vai pedir ou técnico ou secretário bacharel. Então, vai corrigir essa questão. Eu entendo que isso vai desencadear numa melhoria da questão salarial. Também. É um reflexo normal. Porque uma profissão reconhecida como conselho, uma pessoa com curso superior, certamente que o nosso piso, as nossas condições salariais também vai melhorar. Assim como também somos cobrados. Assim como também somos cobrados a falar espanhol, a dominar inglês, a saber escrever, a ser organizado, a ter um sorriso no rosto, a atender bem, a representar a empresa, a organizar a festinha do aniversário do colega, a organizar a convenção do trabalho. Tudo isso nos é cobrado. Então, também vai valorizar na hora em que a nossa classe como um todo for atrás dos nossos direitos, inclusive de questões salariais. Sou a favor do Conselho Federal, torço para que isso aconteça o mais urgente possível, vou ajudar no que eu puder, articulando com as autoridades que for necessário, junto com os colegas, para que isso caminhe no Congresso e que isso se torne uma realidade. O dia que isso se tornar realidade, nós voltamos aqui, né, Neuralice?
para agradecer o espaço que foi dado e para dizer, conseguimos. Mas aí nós teremos outras lutas, porque a luta continua. Tem que trabalhar sempre. Tony Correia, nós estamos chegando ao final, infelizmente, do nosso programa, mas vai ter oportunidade, como você mesmo diz, vai ter muitas outras oportunidades. Nós vamos ter aqui também a possibilidade de, já como notícia para você, de receber os docentes que vão estar ministrando o curso de formação política para mulheres, para todas as categorias, não é só para o secretariado. Então, um curso importante do SINCEPAR, curso de formação política para as mulheres. Então, nós vamos dar continuidade recebendo esses profissionais que vão ministrar esse curso. E eu quero recebê-lo novamente com outras novidades. Quando você lançar o seu livro, vai ser uma boa pauta para a gente conversarmos sobre ele, ainda falando sobre oratória. Então, eu quero deixar para vocês os momentos finais, para você fazer as suas considerações e deixar também os seus dados aí, todo o seu crédito necessário para que as pessoas que queiram fazer contato o façam através desses endereços que você vai nos fornecer. A gente vai colocar na nossa tela aí. Pois não. Bom, primeiro eu quero... eu sei que algumas pessoas, várias pessoas que estão nos assistindo podem lembrar de mim de outras ocasiões. E lá podem chocar. Mas vem cá, o Tony Correia é o mesmo Antônio Correia de Jesus, então eu quero explicar essa questão. Meus colegas, me desculpem pelo transtorno, às vezes vocês entram lá pelo nome e não vai conseguir achar o Face, não vai conseguir achar o site. Ocorreu um pequeno problema, existe uma pessoa, um ator português, que tem o mesmo nome que o meu, é grafado de forma diferente, mas tem a mesma fonética que o meu nome. E eu fui orientado por pessoas que me ajudam com o marketing a fazer um reposicionamento do nome. Então, por gentileza, procurem um site lá, antoniocorreiadejesus.com.br. Se vocês digitarem antoniocorreia.com.br, ele vai ser redirecionado para o novo endereço. Eu peço desculpa por esse transtorno. Com relação ao e-mail, tony@antoniocorreiadejesus.com.br. Telefone, eu utilizo o 48, da região da Grande Florianópolis, 9634-2545. Quero pedir desculpa pelo transtorno, as pessoas, eu tenho feito uma divulgação e pode ser que você tenha procurado e não tenha conseguido acessar. Peço desculpas por isso. Por fim, eu quero agradecer o apoio do SINCEPAR para que eu pudesse estar aqui, da querida amiga Neuralice e seus colegas do sindicato. Quero agradecer ao Grupo Uninter pela oportunidade que nos concede a mim pessoalmente e a nossa profissão, os secretários em todo o Brasil. Deixar aqui o meu abraço a todos os secretários e secretárias desse imenso Brasil, pessoas que trabalham no dia a dia para melhorar as suas empresas, as suas organizações, fazem isso com amor, com afinco, com determinação. Por fim, Peters, a você, meu querido amigo, foi um prazer revê-lo, foi um prazer participar. Quero que todos vocês que nos assistem, ao Peters e aos colegas, que Deus, o nosso Senhor Todo-Poderoso, derrame suas bênçãos sobre as vidas de todos vocês. Vamos em frente, melhorando a nossa comunicação e fale bem você também. Com esse grande finale do Tony Correia, eu quero também agradecer a você, agradecer a sua presença, Tony. Foi muito bom estar com você. A todos os que tiveram a oportunidade de trazê-lo aqui, como a Neura, que articulou para que você estivesse conosco aqui. Muito obrigado, que você venha sempre. O Grupo Uninter também agradece essa parceria com a SINCEPAR e esse tema sempre é muito importante aqui no Núcleo de Produção Audiovisual na TV Uninter. Muito obrigado, Tony Correia. Venha sempre. Obrigado. Um abraço.